Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma leitura, para mais um dia, né, da nossa leitura. E graças a Deus por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, como Ele tem ministrado a nossa vida, né, todos esses dias, desde janeiro até aqui. E nós vamos continuar em nome de Jesus. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e continuar a nossa leitura então. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, por mais esse dia, por esse início de semana, Pai, e porque nós estamos iniciando então o Novo Testamento e nos alegramos, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo através dessa leitura, nos fazendo conhecer um pouco mais do Senhor, nos fazendo compreender um pouco mais as Escrituras. E nós queremos então caminhar, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, para que a nossa vida esteja sempre muito alicerçada, Senhor, na Sua palavra, conhecendo o que é verdadeiramente a verdade, e assim, Senhor, não sermos enganados, Senhor, por ventos de doutrinas, por falsos mestres, falsos profetas, Pai, mas que a Tua palavra seja o norte para a nossa vida todos os dias, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor já tem feito hoje, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos continuar então. Hoje a gente começa com o nascimento e a infância de João Batista e aí também o nascimento de Jesus em seguida, tá bom? Vamos lá então. Lucas capítulo 1, versículo 57 até o versículo 80 fala sobre o nascimento e a infância de João Batista. Lucas capítulo 1, versículo 57 em diante, diz assim: Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. E disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: O que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelos quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Então esse é o nascimento e esse momento da profecia de Zacarias a respeito do próprio filho João, né, que é chamado depois, posteriormente, João Batista, por causa de ser aquele que batizava, né, por isso que ele é chamado João Batista. O nome dele só é João, mas por conta do batismo, então ele fica com esse codinome, né, João Batista. E aqui a língua, né, de Zacarias só é solta, ele só volta a falar no momento em que tudo se concretiza, que o menino nasce, e eles já estão no momento de circuncidar o menino no 8º dia, e então Zacarias é liberado pelo próprio Deus da sua de ficar mudo, né,
ele volta a falar e ele então levanta a sua voz como um grande sacerdote e profeta e profetizou nesse momento, falou que Deus encheu ele com o Espírito Santo e ele fala então dessa salvação que estava vindo para Israel, desse momento tão poderoso que estava acontecendo ali em Israel, trazendo primeiro João para endireitar o caminho, para preparar o caminho do Senhor, né, no momento das primeiras pregações sobre salvação e em seguida Jesus viria. Então ele está falando que Deus vai resplandecer a luz, né? 78, 79 aqui fala, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Então a luz ia novamente resplandecer sobre Israel, ou novamente não, de uma vez por todas, na verdade, né? A luz ia resplandecer sobre Israel. E João Batista então cresce, ele prefere viver no deserto e só aparece publicamente a Israel já bem avançado, né? Nos dias aí, bem adulto já provavelmente. Detalhe que a gente às vezes não se atenta, e outro dia eu vi um amigo, um pregador da palavra falando, Zacarias, ele era um sacerdote da linhagem, né, de Arão, então ele tinha essa incumbência de estar ali no templo, né, cuidando das coisas de Deus, e por ele ser da tribo de Levi, da descendência de Arão, Zacarias ele passaria para o seu próprio filho João essa incumbência também de continuar cuidando do templo, das coisas de Deus. Mas desde o chamado, né, desde da fala, do anúncio, né, do próprio anjo Gabriel para Isabel, é dito que esse menino então seria um nazireu, um separado para Deus, né, ele seria totalmente separado para o Senhor, porque ele tinha uma unção específica, que ele viria no espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? Aí a gente tem que voltar lá para o Velho Testamento e ver como Elias aparece naquele tempo em Israel. Do nada, né, a leitura aparece com esse tesbita chamado Elias, e ele se levanta contra um tipo de governo, sobre um tipo de sistema, tanto governamental quanto religioso, que era governado por Jezabel, que se torna um tipo de espírito, um tipo de governo manipulador, e que Acabe, que era o rei de Israel, ele se torna alguém totalmente dominado por essa mulher, por esse espírito que ocupa o lugar de autoridade no meio do povo de Deus, ou no meio do povo de Israel, né? Então, ao invés de Acabe ser a autoridade máxima sobre Israel e governar muito bem Israel debaixo das leis do Senhor, é invertido essa situação onde uma mulher ela tem um espírito maligno de manipulação, de manipular pelo medo, pelas dúvidas, pela situação em si, né? Ela tinha um poder manipulador, lógico, advindo do próprio inimigo, do próprio diabo. E então vem o profeta Elias e confronta isso de forma muito clara, muito objetiva, muito incisiva, muito forte, né? Então Elias ele vem com esse espírito de ousadia, de intrepidez, de alguém que é chamado para fazer a diferença no seu tempo. E João Batista não vai ser diferente. Ele vai ser um homem totalmente cheio do Espírito Santo também, assim como Elias, e ele vem nesse espírito, né, fazendo esse confronto contra o sistema. A gente vai ver algumas falas de João Batista muito parecidas com as falas de Elias, inclusive, no sentido de autoridade vinda de Deus, de confronto, de mostrar pecado, né? Elias o tempo inteiro mostrava o pecado de Israel naquele momento, do próprio Acabe, do quanto Jezabel era maligna, do quanto aquilo tinha trazido tanta desonra para Israel através dos deuses que ela tinha trago da sua nação. Então, quando a gente olha a história de Elias e a gente vê, então, esse chamado de João Batista para esse momento da história, com o mesmo espírito de Elias, né, com esse espírito de confronto contra o sistema, contra a religião e contra o governo, né, que estava oprimindo o povo de Israel. Então, a gente vai ver isso, que vai ser essa abertura do caminho para Jesus começar o seu ministério. Mateus capítulo 1, versículo 18. Um anjo anuncia a José a vida do Messias. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 24. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José,
mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então, fala desse momento difícil, né, entre José e Maria, que ele, por não estar entendendo o que está acontecendo, né, aquele anúncio da sua futura esposa de que estava grávida, houve a dúvida, né, a incredulidade naquele momento toma conta de José, mas ele muito honrado, muito justo, então não quer também desonrá-la e ia tomar uma atitude totalmente difícil naquele momento de ter que ir embora e deixar aquela mulher para trás, deixar talvez a sua nação também para trás, para dizer que ele é que tinha abandonado o casamento para que Maria pudesse ter uma vida digna, né? Mas o anjo aparece e dá o mesmo anúncio que deu para Maria, para José também, para que ele não temesse, para que ele tomasse a decisão correta nesse momento. E graças a Deus que José era justo e temente ao Senhor e dá ouvidos. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7, é o nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então fala desse momento, né, em que José tem que ir para esse recenseamento, né, que nada mais é do que um censo do IBGE, como a gente tem feito nesses últimos tempos aqui, também na nossa cidade, no Brasil, né, na verdade toda a nação. E nesse momento César Augusto, que era o imperador romano, ele então faz esse recenseamento e pede para que todo o Império Romano vá para sua cidade natal para se alistar, para se apresentar como cidadão romano, como nascido naquela cidade. E José então é obrigado a pegar Maria, mesmo grávida, já no último tempo, né, dessa gestação, e vai para Belém, porque ele é da descendência de Judá, então ele precisa ir para Belém para fazer o seu recenseamento na cidade natal. E aí o menino, é tempo dele nascer, né? Jesus vai nascer naquele dia, naquele momento, e ele nasce então numa estrebaria, né? A palavra fala que ela o coloca numa manjedoura. Uma manjedoura é o lugar onde os animais bebiam água ou se alimentavam, né? Ela o enrola em panos ali e o coloca numa manjedoura, porque ela não achou lugar em uma hospedaria. A cidade estava muito cheia de visitantes por causa do recenseamento. Mateus 1, 25 fala: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então fala dessa honra e do próprio temor a Deus que tanto Maria quanto José tiveram, porque José provavelmente se casa com Maria, mesmo durante o período da sua gestação, ou continua, né, como desposada dele, né, como uma noiva, mas a palavra diz que ele não tem relações com ela até que Jesus nasce. Então, para que se cumprisse, inclusive, a palavra que era virgem que daria a luz, né? Maria seria uma mulher virgem até o nascimento de Jesus. Posterior a isso, Maria tem sim relação com José, com seu esposo, e ela tem outros filhos. A gente vai ver dentro dos evangelhos aqui falar dos irmãos de Jesus, e a gente vai ver sobre isso depois. Então Maria teve outros filhos,
não somente Jesus. Jesus ela teve como uma virgem, como algo que veio do próprio Espírito Santo, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? O louvor dos anjos e a homenagem dos pastores ao bebê na manjedoura. Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, o primeiro anúncio sobre a morte sobre o nascimento de Jesus não foi para os poderosos, né? Mas foi para pastores do campo. A palavra diz que um anjo aparece, né? A presença do Senhor resplandece ali ao redor daqueles pastores. Eles anunciam que em Belém havia nascido o Salvador, o Cristo, o Senhor que viria para salvar a nação de Israel. E esses pastores ficam aterrorizados, mas em seguida vem um coral celestial de muitos anjos e cantam um louvor, né? Um cântico aqui: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Imagine um coral celestial de milhares, talvez, de anjos cantando em uníssono esse texto, né? Devia ser extremamente esplendoroso, algo sem igual. E quando toda essa visão celestial acaba, esses pastores então realmente se levantam e dizem: vamos até Belém, porque Deus nos trouxe um sinal a respeito da vinda do seu filho, do seu enviado, do Salvador. E eles então encontram realmente Maria, José e o menino ali na manjedoura. Então os primeiros a visitar Jesus foram esses pastores de ovelhas que estavam no campo próximo a Belém, próximo à cidade. E esses pastores ficam tão felizes que eles saem dali, daquela estribaria, já contando para todo mundo a respeito do que eles tinham visto no campo, dos anjos que tinham aparecido, do anúncio sobre o Salvador. E Maria fica perplexa, né? Fica parada diante de toda aquela situação, de todo aquele relato daqueles pastores sobre a visão no campo, sobre os anjos, sobre o louvor que eles cantavam, né? Então, Maria vai guardando tudo aquilo no coração, porque para ela é uma menina, né? Uma jovem, e é tudo muito novo, é tudo muito difícil, né? Imagina, ela estava fora da sua cidade, dá à luz uma criança numa estrebaria. A gente não consegue entender esse contexto da época, porque para nós fica muito longe, né, do nosso entendimento, do nosso conhecimento nesse momento, com toda a mordomia que nós temos, a tecnologia, hospitais e tudo mais. Imagina só José e Maria numa estribaria, José tendo que fazer o parto da própria esposa, virgem, nunca tinha tido relações com ela. Ele é obrigado a pegar aquela criança nos braços ali naquele momento, fazer o parto de Maria, finalizar toda aquela situação. Jesus é enrolado em panos que provavelmente estavam na bolsa deles, nas malas de viagem, né? Eles estão ali naquela estribaria e aí chegam homens dizendo que tinham visto anjos e que tinham avisado para eles de que o Salvador havia nascido, que estaria ali, então, com seus pais e deitado numa manjedoura. Então é a confirmação de que é o Filho de Deus que havia nascido, mas aquilo tudo no coração de José e de Maria
devia ser tudo muito difícil, né? Porque não era fácil ser o portador de tal criança, ou de tal mensagem, ou de tal profecia se cumprindo. Aí a gente tem a circuncisão de Jesus, um versículo só em Lucas 2, 21 diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. A circuncisão ela acontece sempre no 8º dia, né, segundo a lei. Então Jesus foi circuncidado ao 8º dia, como manda a lei em Jerusalém. A apresentação no templo. A gente pode perceber aqui pela data, eu não coloquei para vocês, coloquei no PDF. Percebam aí que eu coloquei 8 de abril de 5 a.C., é a circuncisão de Jesus. Então vamos dizer que Jesus nasceu dia 1º de abril, ok? Que é o mês de Nissan, inclusive, que é o primeiro mês no calendário hebraico. E aí 11 de maio é o aproximado, né, da data que os historiadores e que os próprios teólogos têm como o tempo, o dia, né, da apresentação de Jesus. Então isso se passaram, se Jesus nasceu dia 1º de abril, nós temos aí 41 dias, né, para apresentação no templo. É justamente o tempo do resguardo da mãe naquela época para o nascimento de um menino, que era 40 dias. Então Jesus é apresentado no templo 40 dias depois do seu nascimento, ok? Lucas capítulo 2, versículo 22. Completando-se o tempo da purificação deles, que no caso tem a ver com Maria principalmente, né? Para ela poder estar no templo, ela tinha que ter passado esse tempo do resguardo. De acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos, soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, nessa passagem aqui da apresentação de Jesus, a gente tem 2 testemunhos de vida, né? De um homem chamado Simeão, que havia sido dito para ele, havia uma palavra de Deus para ele através de uma revelação do Espírito de que ele não morreria sem ver o Cristo, o Senhor, o Salvador. Ele viria a salvação. Então, provavelmente era um homem de idade, mas que tinha uma palavra guardada no seu coração de que ele veria ali no templo a apresentação desse menino, ou ele veria o próprio Cristo tendo nascido. E ele então, quando é impelido, né, a palavra fala que foi o Espírito que levou ele para o templo naquele dia em que Maria e José estavam ali, e ele então faz como se fosse essa oração, essa apresentação de Jesus, né? E isso é maravilhoso, porque Simeão aguardava aquele dia, aguardava aquele momento. E outra pessoa que estava ali no templo também naquele mesmo dia era Ana, uma profetisa,
uma senhora já de idade de aproximadamente 84 anos e que há mais de 70, né, ela já estava ali no templo. Ou ela tinha, pelo relato diz assim, ó, era muito idosa, ela tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então vamos imaginar, né, fazer as contas aqui, que a profetisa Ana, ela tinha 84, menos os 7 que ela viveu com o marido, a gente tem aí um total de 70 e poucos anos, né? Se ela tinha 15 anos quando se casou, olha a quantidade de tempo em que ela ficou viúva e ela se dedicou inteiramente ao templo, né? A ajudar as pessoas ali no templo, a orar, a jejuar em prol da redenção de Israel. Essa mulher tinha também uma palavra no seu coração a respeito de estar, né? Em busca dessa redenção por Israel, de que o tempo estava chegando para o nascimento do Messias. Então, Ana também era uma mulher extremamente temente, cheia de Deus, e com certeza aguardava esse momento de pegar Jesus e ver esse menino ali já nascido. A visita dos magos. Nós temos aqui, algumas pessoas costumam dizer que Jesus recebe a visita dos magos na estribaria, né? E muitos filmes fazem essa cena, inclusive, né? Mas segundo o relato bíblico não foi isso que aconteceu, gente. Nós somos enganados pelos livros, pelos filmes, pelas histórias que nos contaram, pelos presépios, né, que costumam fazer no Natal e colocam lá os 3 reis magos diante da manjedoura. Tudo isso vai sendo encurtido na nossa mente, né? E a gente vai guardando isso e achando que isso é uma verdade, e a gente não vai para o texto bíblico. Percebem que Jesus nasce lá em Belém. Quem é avisado e que vai visitar Jesus na estribaria são pastores, né? Pastores mesmo de ovelhas que estavam no campo. Eles é que recebem a visão do anjo anunciando o nascimento de Jesus. José e Maria voltam para a região deles, né? Na Judéia, e eles então fazem a circuncisão de Jesus no 8º dia, mas eles já estão na casa deles, provavelmente. Passa-se o resguardo de Maria, os 40 dias, eles vão até o templo em Jerusalém, apresentam Jesus, ok? Acontece esse episódio com Simeão e com Ana, e aí depois, alguns dizem que inclusive passou mais de 1 ano isso, né? Ou até um pouco mais. Então Jesus recebe a visita desses magos. Então não foi na estribaria que apareceu os 3 reis magos, mas Jesus já tinha uma idade pelo menos de 1 ano, 1 ano e meio, quando esses magos chegam trazendo os presentes. Vamos ver, Mateus capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, 2 dias do rei Herodes, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunidos todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntaram-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Eles abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho.
Então percebem que os relatos, né, que nos contaram da história que eu falei para vocês no começo aqui, né, do próprio presépio de Natal que as pessoas criam, colocando, né, os 3 reis magos ali diante do presépio, diante de Jesus na manjedoura, na estrebaria com os animais, aquilo é só uma história, né, que criaram, imaginando que tenha sido isso que aconteceu, mas o relato bíblico já mostra para nós que não. Por quê? Porque esses homens viajam, né, no momento em que a estrela provavelmente aparece, é o momento realmente que Jesus nasce. Mas esses homens estão no Oriente e até que eles chegam até onde Jesus está, já se passaram aproximadamente 1 ano. Então eles seguem a estrela de camelo, provavelmente, né, com esse tipo de transporte da época, e eles chegam aproximadamente 1 ano depois do nascimento de Jesus. Pois Jesus e Maria estão numa casa, ou provavelmente na casa de Jesus mesmo, em que eles moravam ali na Judéia. Então não era numa estribaria que Jesus estava quando esses magos, né, eles trazem os presentes. Inclusive, gente, se não me engano, o texto não fala quantos são, mas fala do tipo de presentes que eles deram, né? E tendo sido advertidos, então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Então, por causa dos 3 presentes que eles trazem, a galera acredita que sejam 3 magos, mas eu não sei se a palavra fala sobre o nome deles, né? Vamos ver aqui um pouco mais pra frente, eu não me lembro, mas se não me engano não fala. Eles é que buscam essas informações históricas e criaram lá o nome dos 3 reis magos por causa dos 3 presentes, ok? Mas o texto não fala sobre o nome deles, não fala quantos são, mas fala que são magos vindos do Oriente e que eles chegam aproximadamente 1 ano depois do nascimento de Jesus, porque ele já está numa casa com Maria, ele não está mais na estribaria. E eles então encontram Jesus, presenteiam e, advertidos em sonho, né, o próprio Deus fala com esses magos para que eles não voltem a Jerusalém, né, para falar com o rei Herodes e informar onde Jesus estava, né? Eles são advertidos pelo próprio Deus para não entregarem o lugar onde eles tinham encontrado o rei dos judeus, como eles anunciaram, né? E aqui começa o alarde, né, para Jerusalém nesse momento, para a região ali da Judéia, com Herodes pensando que ia perder o poder, né? Se tem um rei nascido entre os judeus, então muito provavelmente haverá uma revolta, esse rei vai querer tomar o meu trono, então começa o grande problema a respeito do menino Jesus, em busca de matar esse menino que seria o rei sucessor ali de Herodes. Por isso que a gente tem a segunda matança, né, de meninos em idade de nascimento precoce ali, né, igual no Egito. Fuga para o Egito e morte de Herodes o Grande. Então a gente está aqui aproximadamente já no ano 4 a.C., Mateus capítulo 2, versículo 13 em diante. Mateus capítulo 2, versículo 13 em diante. Estamos chegando no finalzinho do nosso texto de hoje. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então, vocês percebem que há um aviso e nisso levanta essa suspeita
de Herodes de que poderia ter nascido realmente um governante, um novo governante para Israel, e que a revolta então aconteceria, que o trono seria tirado, e ele então manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Percebem que então se confirma o que alguns teólogos e historiadores falam a respeito da visita dos magos. Jesus não tinha acabado de nascer, ele provavelmente tinha entre 1 ano e 2 anos de idade, porque senão Herodes teria mandado matar crianças de meses somente, né? Mas como ele não tem exatidão do tamanho do menino, de quanto tempo tinha, mas a informação que os magos dão para ele, de que momento tinha aparecido a estrela, muito provavelmente tem 1 ano e pouco. Então, por isso que ele manda matar crianças de 2 anos para baixo. E por isso, então, se completa também essa profecia a respeito do lamento de Raquel. Por que Raquel? Porque, na verdade, tem a ver com aquela que realmente vai dar luz a filhos e que era estéril, que fala a respeito de Jesus agora começar a dar, sim, filhos para Deus, segundo a profecia, né? De que através de Jesus, então, começaria esses filhos para Deus. Então, aquela que era estéril, ela começa a dar luz filhos, que é a igreja, que tem muitas tipologias aqui que a gente poderia estudar. Então completa-se também essa profecia a respeito de Raquel. Bem interessante estudar sobre isso. Do Egito para Nazaré, eles voltam, né? Mateus capítulo 2, versículo 21, 22 e 23. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dita pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Lucas capítulo 2, versículo 39. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. A infância em Nazaré, Lucas 2, versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, vai se completando cada uma das profecias que foi deixada no Velho Testamento a respeito das cidades, do processo, de como Jesus seria chamado, de onde ele nasceria, de onde ele viveria, onde ele começaria o seu ministério. Então, a gente vai vendo um trajeto, a história se cumprindo plenamente. Agora sim, a sombra do Velho Testamento se tornando real no Novo Testamento. Tudo aquilo que Deus havia profetizado no Velho Testamento a respeito do nascimento, a respeito da cidade, a respeito de que tipo de situação aconteceria, tudo começa a fazer sentido, principalmente para aqueles que temiam a Deus. Então, nesse momento, Jesus já está novamente em Israel, mas não mais na Galileia, né, na região da Galileia, mas agora ele vai para uma cidade chamada Nazaré, porque Nazaré era uma cidade excluída da sociedade. Nós vamos ver várias vezes Jesus sendo chamado de Nazareno no Novo Testamento, com uma certa... com um certo desprezo, né? Porque qualquer um que era chamado Nazareno era a escória do povo de Israel, né? Era uma cidade esquecida de Israel. Então Jesus vai para lá, viver uma vida tranquila com o pai, com a mãe, e ali ele crescia, e a graça do Senhor, né? A graça de Deus estava sobre ele, né? O Espírito Santo ia conduzindo Jesus dia após dia nesse conhecimento, nessa graça que ia sendo aumentada dia após dia para o cumprimento do ministério de Jesus. Amém, queridos? A partir de amanhã a gente continua aí, agora já com essa ida de Jesus aos 12 anos, com os pais, para a festa anual, e aí a gente vai ver o que vai acontecer a partir de então. Essa fase dos evangelhos é muito preciosa no Novo Testamento, né? A gente conhecer um pouquinho mais, ler de novo esses textos, eles parecem tão comuns para nós, mas quando a gente vai lendo, ano após ano que eu vou lendo, cada hora ressalta algo diferente para mim, cada hora algo fica mais claro, mais objetivo. Vocês vão ver como é maravilhoso a gente ir meditando na palavra ano após ano e o Senhor ir mostrando, abrindo mais, né, esse leque do conhecimento para nós. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês.
E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de novo para continuar a nossa leitura e continuar meditando naquilo que Deus está falando conosco agora no Novo Testamento. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.